Mas agora é momento do nosso quadro de saúde, né? E eu quero falar pra vocês que daqui a pouco nós vamos estar com o doutor André Cipriano, ortopedista. E assim, Guete, o assunto, né? Muita gente, não só mulheres, os homens também, né? Que é a questão da Joanete. E tem época que parece que, eu até perguntar pra ele se existe assim a fase da crise, que fica mais aguçada. Que eu descobri? Entre 20 a 30% dos adultos sofrem com joanetes. Pois é, era isso que eu ia falar justamente, que entre 20% e 30%, Gaete, e tenham joanetes, e sendo assim mais comuns, né, em pessoas em mulheres, na verdade, né? E aí, as joanetes, elas são essa condição que afeta milhões de pessoas no mundo, que causa dor, desconforto e muitas vezes impactando até a qualidade de vida. Para nos ajudar a entender mais sobre essa condição e suas causas, tratamentos e formas de prevenção, recebemos hoje o ortopedista André Cipriano. Vinheta do nosso quadro de saúde no ar. Bem-vindo, doutor André. Né, a gente agradece a sua participação, que a gente sabe que a vida do médico é corrida, tem o consultório, mas reservou um tempinho para falar pra gente desse assunto que incomoda muita gente. E aí eu estava falando aqui, antes da gente começar o nosso bate-papo, que eu cheguei a pensei até em fazer cirurgia. Meu Deus, porque eu já vi pessoas que fizeram cirurgia e teve um bom resultado, outras não. Então, assim, o que é verdade? Vamos falar um pouco, de uma forma geral, sobre a joanete. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos os telespectadores. E vai ser uma honra explicar um pouco dessa patologia que é tão frequente na comunidade. E as pessoas ainda têm muitos mitos que a gente vai poder remover alguns deles aqui agora no seu programa. Sim, então a gente tem a participação já com uma dúvida do Cidade Nova, que é da Maria Lúcia, telespectadora. Ela pergunta se existe alguma relação entre joanete e outras condições, né, como artrite ou tendinite, que a gente sabe, doutor, que uma coisa vai puxando outra e a pessoa pensa assim, foi porque eu dei tal coisa que eu já tô dando isso aqui. A joanete tem vários fatores associados. O fator que ela menciona, que são as tendinites, as artrites, não são os mais comuns. Os fatores mais comuns são a predisposição genética do paciente. Mas, em alguns casos, sim, nós temos algumas lesões como artrite associada, como tendinopatias, a frouxidão ligamentar. Então, faz parte dentre os quadros associados, sim. Aqueles acessórios, se é assim que eu posso chamar, que a gente vê em lojas principalmente de ortopedia, de fisioterapia, como de silicone, algumas opções de proteção, né, alcolchoadas, elas surtem algum efeito ou apenas um paliativo? Essa é uma pergunta muito boa. É muito comum os pacientes já chegarem tendo iniciado esses tratamentos, que são as órteses. No geral, o que os estudos mostram? Que ela vai causar um pouco de alívio e conforto para aquele pé que está cansado e com dor. Porém, ela não atua na cura, digamos assim. Na cura, porque o joanete, para a gente deixar bem claro, ele é uma deformidade na região do primeiro dedo. Você tem o primeiro dedo empurrando os outros dedos. Então essa deformidade vai criando aquela protuberância, que seria o bunion, que a gente tanto vê nas sandálias abertas. Sim. Então a órtese não vai corrigir essa protuberância. Porém, em casos leves, ela pode fornecer um alívio pontual para aquele paciente. Quem usa muito sapato, sapato apertado, sapato alto, isso tudo também vai influenciar de forma negativa, né? Perfeito. Antigamente nós acreditávamos que o vilão sempre era o calçado. Tanto é que a cada 10 pacientes que têm joanete, 8 são mulheres. Então fizeram vários estudos de vários acompanhamentos em países que as pessoas não têm o hábito de usar a sandália de salto alto ou bico fino, como em países que tem uma religião que não permite. Sim. E lá a gente também encontra o joanete. Então o fator do calçado, ele é um problema, mas não é o principal problema. Então fiquem tranquilos que o calçado pode ser liberado em algumas situações sem problema. Verdade. E a gente tem mais uma participação aí, a Mara Moraes, que é do bairro Mocambinho. Joanetes, doutor, podem impactar postura e equilíbrio? E aí? Mara, essa pergunta é muito boa também. Porque quando a gente fala de uma lesão específica como o joanete, você acha que ela vai acometer só o seu pé. Mas se você parar para analisar, quando você está pisando de forma incorreta, quando você está pisando com dor, você vai alterar a sua postura. Porque o seu organismo vai entender que você tem que compensar de alguma forma, seja com tornozelo, seja com joelho, seja com quadril. Então, pacientes que têm um joanete
mais grave, mais avançado, nós observamos sim que a postura dele, a marcha dele, ela tem essa alteração também e isso tem que ser levado em conta. Aí, válidos esclarecimentos. E agora a gente vai para o Gurupi com a Débora Martins, que também tem uma dúvida aqui, né? Que tipo de calçados são mais indicados para quem tem predisposição ou já apresenta o problema? Uma boa pergunta também, né, doutora Débora Martins? Débora, obrigado pela pergunta. E o calçado, fundamentalmente, ele tem que ter a parte da frente larga. Então, se você tem um joanete, você tem um dedo empurrando os outros dedos. Tem que ser mais largo na parte da frente. Então, a sandália mais bonita, mais fina na frente, ela vai empurrar mais os dedos. Então, para a gente tentar aliviar essa dor e tentar diminuir a progressão ou retardar, a gente orienta sapatos mais largos na região da frente do pé, que chama de câmara anterior. Eu sei que tem pessoas que precisam usar sandália alta, sandália de bico fino, então a gente tem que ajustar para que não seja a mais fina possível, para seja um pouco mais arredondada na parte da frente. Isso alivia bastante também. É isso aí. E para fechar, a gente tem aí a Nádia Araújo, que está com uma dúvida direto lá de Timon. Doutor, como evitar o desenvolvimento de joanetes? Ótima pergunta também. É você que está ali também, né, Tânia? Arrasou, viu? Sim. Então vamos lá, como evitar o desenvolvimento do joanete? Nós temos que tentar fazer o diagnóstico correto, no momento adequado, para poder orientar o paciente. Então a grande maioria dos pacientes, eu acho que mais de 90%, nos procuram quando não tem mais como evitar. Eles esperam o joanete ficar muito visível, as pessoas ao redor comentarem, o incômodo estético associado ao incômodo doloroso. Então a gente termina que no consultório não tem como prevenir, porque as pessoas só vão no ortopedista quando a dor já chegou e há muito tempo. Eu já fiz isso. Então o ideal para você tentar evitar em pacientes que não têm joanete ou que têm um joanete leve, é principalmente a mudança do estilo de vida. O paciente tem que ter sapatos que sejam confortáveis no seu pé, sapatos que não espremam a parte da frente do pé. Então mesmo que você não evite, você pode prolongar esse período de joanete leve e não precisar de uma cirurgia. Olha aí, tá certo. Então, obrigada, doutor, por todos os esclarecimentos, né? O tempo é curto, mas foi bastante válido para você tirar algumas das dúvidas. Maiores dúvidas, pode entrar em contato pelas redes sociais do doutor, que tem um link da bio. Fala um pouco aí onde é que você atende, os horários, tudo direitinho para quem está em casa. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Eu atendo no Hospital São Marcos e na Med Center, aqui em Teresina. E nós temos hoje soluções modernas e específicas para os pacientes que não têm melhora do quadro do joanete. Nós temos a cirurgia minimamente invasiva, que você libera o paciente para pisar no mesmo dia da cirurgia. Então é ideal você procurar um ortopedista de confiança e avaliar se o seu caso é cirúrgico e tomar a melhor medida mais efetiva. E não deixar, né, doutor, para procurar na última hora, quando já está numa crise, né, levadíssimo. Pensou passar, Gaete, a virada, uma noite de Natal assim, com dor, não dá certo, né? Obrigada, doutor, sucesso. Um abraço para a esposa, né, maravilhosa.